Oi, pessoal, eu sou a Carol e hoje eu tô aqui lançando o meu quadro no podcast. Eu tô muito animada, eu espero que vocês gostem, então bora lá. Bem-vindos ao Papo Místico, onde desvendamos os mistérios da vida. Rindo de nervoso. O que te levou a fazer um podcast? Oi, pessoal, estamos estreando um quadro novo e temos convidado. É o Rogério Freitas, ele é terapeuta sistêmico, constelador e terapeuta holístico desde 2018. Rogério, um prazer te ter aqui estreando com a gente. Oi, Carol, o prazer é todo meu. Fico muito feliz de poder ajudar e divulgar as constelações e o pensamento sistêmico. Isso aí. Então vamos começar falando um pouco do que é constelação de uma forma simples para quem não conhece. Então, constelação é uma ferramenta terapêutica que está baseada nos ensinamentos de um alemão chamado Bert Hellinger, Uhum, que estudou as terapias e conseguiu compilar em uma terapia várias terapias da época da década de 70, 80. Ela está extremamente difundida no Brasil. sim. Um dos principais divulgadores dele é um juiz de direito no Rio Grande do Sul. E foi por ele que eu vi uma reportagem no Fantástico dele mostrando uma maneira de decidir com quem as crianças deveriam ficar no caso de separação dos pais. Nossa, E foi vendo isso, eu falei, eu quero entender como isso funciona. Fui procurar, assistir constelação, uma pessoa sim. fazendo constelação. Quando terminou, eu falei para ela, eu quero fazer o que você está fazendo. O que que eu tenho que fazer? Ela falou, vai buscar um curso. E eu fiz um curso de um ano em 2018 e Sim. eu me formei em 2018 e eu venho atuando desde aquela época até hoje, atuando, ajudando as pessoas a encontrarem soluções para suas questões. A constelação ela não é mágica, mas é Uhum. fantástica. É uma ferramenta terapêutica. Isso, é uma ferramenta terapêutica que a pessoa expõe uma questão e baseado nessa exposição a gente olha qual a origem dessa questão. Às vezes é um trauma, às vezes é uma Sim. dificuldade, às vezes é repetição de padrão. A gente consegue identificar que a pessoa está repetindo o padrão Familiar, familiar. né? Isso, exatamente. E para quem está repetindo, é invisível, mas para a gente fica muito claro. Aí a constelação mostra isso. E quando a pessoa reconhece, ela tem o direito de dizer: eu não quero mais, eu não quero repetir. E aí muda, a vida muda. E como que a pessoa, você disse que não é um milagre, Não. e como depois que a pessoa descobre o foco ali, o motivo, o que que a pessoa precisa fazer para mudar a vida, assim? Ela precisa querer ver de outra forma, Ah, é o de mesmo verdade. processo de uma terapia, mas é você identificar o problema de uma forma diferente, com uma ferramenta diferente, mas o Exatamente. princípio é o mesmo. Não depende da pessoa, do constelador, Não, depende da pessoa que não. Não, está. o meu trabalho encerra quando encerra a constelação. Depois, o que a pessoa vai trabalhar depois, a gente até aconselha que ela deve procurar um terapeuta, um psicólogo Sim, e expor o que ela descobriu. Eu recebo pessoas vindo de psicólogos também. A pessoa está o fazendo caminho terapia contrário. contrária. A pessoa está fazendo terapia, chega num ponto em que o terapeuta fala assim, ó, a partir daqui eu não consigo seguir, porque a pessoa não sai desse ponto. Aí ela me faz um relatório, eu uso isso como o motivo da constelação, Sim. faço a constelação, faço um relatório e devolvo para a psicóloga. Nossa, Então é muito legal, porque quando nós dois trabalhamos juntos, sim. o resultado é fantástico, o sucesso é incrível. A constelação, eu não quero ir para um psicólogo, funciona? Funciona. Funciona profundamente, porque mexe com as coisas não reveladas, digamos assim. Eu estou sob essa ação, mas ela não foi revelada para mim.
E o que uma psicóloga, por exemplo, não conseguiria entender ou ver de uma forma mais clara. Olha, eu acho, Carol, que ela conseguiria sim ver. O problema é em quanto tempo. Tá, Talvez demoraria anos, sim. né? Eu sou terapeuta também, eu também faço os meus atendimentos. E uma das coisas que eu falo para a pessoa quando chega para mim é assim, ó, eu não acredito em terapia eterna. Terapia tem começo, meio e fim. Sim, A terapia que a pessoa, eu faço terapia há 20 anos. Eu falo assim, tem alguma coisa que não está legal. Há 20 anos você trabalha quais questões? Ah, já trabalhei 10 questões. Falei, beleza, ok. ah, sim, faz Uma sentido. questão só, e às vezes a gente faz terapia porque virou amigo do terapeuta. Sim, E isso já não funciona mais. aí começa a parar de funcionar Exatamente. para todo mundo, É. né? Para os dois lados. Quando a gente aprende esse processo, ele fala assim, olha, terapeuta tem que... Como, me olha com amor quando eu falo isso. Terapeuta tem que incomodar. Sim. Não, Se eu não te concordo. incomodar, eu não estou fazendo o meu trabalho. Se eu não te tirar da zona de conforto, eu não estou fazendo o meu trabalho. Se eu concordar com tudo que você fala, não estou fazendo o meu trabalho. E você alia a constelação e depois você pode atender a pessoa, é isso? Posso atender a pessoa. Legal. Normalmente eu faço isso. Se eu for atender alguém, eu peço para que seja feita uma constelação primeiro, para a gente tirar aquilo que está mais urgente, a gente olhar as outras coisas. Porque primeiro aparece o que é urgente, a demanda ali que tá mais. O Bert dizia assim, o essencial primeiro. Então, o que é essencial vai aparecer. Às vezes a pessoa vem me procurar dizendo assim, eu estou com um problema financeiro. Aí eu falei, tá bom, então vamos, me fala um pouco de você, e aí eu descubro que o principal problema dela é o relacionamento com o pai, por exemplo, Uhum. e não o problema financeiro. Mas ela acha que o problema financeiro é mais importante. E a constelação mostra assim, olha, o seu problema mais importante é como você olha para o seu pai. Nossa. E aí sim, a constelação funciona. Por quê? Porque vou na raiz e não na causa. Né? Sim. Na consequência. Eu vou na causa e não na Sim, consequência. sim. E o que a constelação familiar acredita? Por exemplo, se a pessoa tem uma demanda dessa vida, Uhum. mas pode ser de outras vidas, como que é essa relação? O Bert, particularmente, não tocou no assunto vidas passadas. Tá. Né? Ele se deteve às questões ancestrais. Então, assim, eu posso estar representando um ancestral meu Uhum. de 4, 5 gerações atrás, ou estar conectado com um ancestral meu de 4 ou 5 gerações atrás. Se você é espiritualista, se você tem uma noção de espiritualidade, né, principalmente voltada ao espiritismo, ao espiritualismo, a gente aprendeu lá no espiritismo de que eu reencarno na mesma família por diversas gerações. Se você conectar uma coisa na outra, responderia Existe. isso. Mas se você olhar o Bert, que é o idealizador, ele não fala isso. O Bert já faleceu. Sim. A mulher dele continua o trabalho dele, né, que é a Sophie Hellinger. Uhum. E a Sophie é mais espiritualizada. Então ela já começa a falar de alguma coisa conectando reencarnação no processo. Mas as pessoas que seguem fielmente o Bert não entram nesse assunto. Eu também não entro, porque eu submeteria a constelação a quem acredita em reencarnação. E não tá vinculado a nenhuma religião. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nem a nenhuma religião espiritualista, nem cristã, nenhum tipo de religião. Apesar do Bert ter sido padre, né? Ele foi padre antes de terapeuta. Nossa. Ele foi padre da igreja na Alemanha, né? Foi padre católico, Sim. ligado à Alemanha, e foi trabalhar na África do Sul como reitor de uma universidade. Apesar disso, nada da constelação está ligado a nenhuma religião. Então eu posso atender católico, espírita, protestante, ateu, judeu, não importa. Não tem nenhuma conotação religiosa. E quando você atende alguém de alguma religião, você
conecta, por exemplo, isso é em relação à sua ancestralidade. Você fala ou você trata de acordo com a Não, religião da não, eu pessoa? não entro nas Não questões entra. religiosas, não. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e eu falei assim, olha, constelação não é questão de fé. E religião é questão de fé. Se eu acredito ou não acredito nos preceitos daquela religião. Isso é Sim, fé. sim. Constelação não é fé. Você Eu não precisa faço acreditar para ela de existir e jeito nenhum. Você só acontecer, né? precisa ir fazer. Sim, Você só precisa ir lá fazer. E se você fizer, vai mexer na sua vida. Vai mexer. sim. Vai mexer. Até porque eu já tive a experiência. Minha Sim, primeira constelação foi com você, inclusive. E agora eu quero entrar um pouco no tema familiar, a visão certo. sistêmica, como que funciona os papéis das pessoas Sim, dentro de uma família. Você pode falar um pouco mais sobre isso? posso sim. Então, no pensamento sistêmico, né, da onde a constelação é a ferramenta, Uhum. né, nós somos 50% o pai, 50% a mãe. Então, 50% é um percentual bastante grande. Sim. Então, na presença não, a consideração do pai e a Uhum. consideração da mãe, para mim, é fundamental para que eu esteja pleno. Então, as pessoas que dizem assim, eu não tive pai, biologicamente impossível. Todo mundo Sim. tem pai. Sim. Ah, você quer dizer que o seu pai não estava presente? Sim, meu pai não estava presente. Isso não significa que você não tenha pai. E Sim. que você não tenha vindo como um produto da metade da família do seu pai. Então, quando você reconhece que você é 50% seu pai, eu reconheço também que 50% de mim veio da família do meu pai, da ancestralidade do meu pai. Sim. E aí é que está a força. Quando eu me conecto em todos os que vieram antes. Esses que vieram antes, tanto do pai quanto da mãe, sofreram, amaram, aprenderam, Uhum. erraram. E tudo isso hoje chega a mim, célula a célula. Sim. Porque se você for olhar os estudos mais recentes, eu carrego informações genéticas de cor de olho, cor do cabelo, altura e tudo mais, mas também carrego nas minhas células informações emocionais. Então, os traumas, as habilidades do meu pai e da minha mãe estão em mim, não só na cor do olho. Né? Então, as Hum. emoções que meu pai, que o meu avô, que o meu bisavô viveram, estão em mim. E aí você considera isso uma força, mas isso também pode ir para o lado contrário. Se a pessoa não souber lidar, é tudo como a pessoa lida. Exatamente. Mesmo aquilo que eu considero hoje ruim, eu posso olhar e ressignificar. Sim. Por exemplo, suponha que o meu bisavô, por exemplo, era um bandido, ok? Uhum. Eu posso olhar para o meu bisavô como bandido, das duas coisas. Eu posso ser um bandido também, Sim. dizendo assim, Repetindo, eu né? repito o padrão, Sim. né? Pode ser que tenha pulado o meu avô e meu pai, mas eu entro na sintonia com ele. Sim. Eu posso ser esse cara, né? Mas eu também posso olhar para o meu avô como um bandido, né? E dizer assim, sinto muito, bisavô, que você tenha passado por isso. Você me libera para que eu faça diferente? Então, esse processo de me submeter à ancestralidade com um outro olhar, sem julgá-lo, porque eu não julguei ele aí nessa hora. Eu não disse, Sim. ah, você foi um bandido. Eu Sim. falei assim, eu sinto muito que você tenha chegado a isso. Quando eu me coloco nessa posição, eu posso me desconectar dele, nesse caso, e Uhum. seguir a minha vida com retidão. Não preciso entrar na questão do bandido. Bandido é um quadro forte que eu pintei, Sim. mas Sim. Pode ser pensa qualquer nas coisa. coisas sutis da vida. Por exemplo, eu, aliás, tratei um caso recente desse. O marido era traidor, o pai dele era traidor, o pai do pai dele era traidor, todos traidores na família. Uhum. E ele, esse traidor aí, o mais recente, né? Ele tinha orgulho.
de ser traidor? Porque para ele, na concepção dele, homem era Trai. traidor. Se não traísse, não era homem. Nossa, concepção mais profunda do que é ser homem. Exatamente. Para ele, a concepção mais profunda do que ser homem era ser traidor. Se ele Nossa. tivesse, em algum momento, percebido esse processo e pedido liberação para a Uhum. ancestralidade, ele poderia ter vivido tranquilamente com a família sem passar pelo processo da traição. Então, é só para você entender como é importante a conexão ancestral. Para nós, o masculino e o feminino têm funções diferentes. Então, Sim. assim, o pai, que para nós ocupa o lado direito do corpo, Tá. e a mãe, que ocupa o lado esquerdo do corpo, tem funções diferentes. O pai é aquele que empurra para a vida. Ele impulsiona o filho para a vida. Sim. A imagem que a gente transmite, para ficar claro, é a história do passarinho, quando chega ao ponto em que a mãe não vai mais alimentá-lo, Uhum. o macho empurra ele para que ele aprenda a voar. Sim. Essa é a função do pai. Então, a função do pai, se ele está no lugar de pai, é de empurrar o filho. O filho cai, se machuca, o pai levanta, menino, limpa aí a sujeira e vai, né? Sim. E isso traz muita força para a vida. Então, as pessoas que têm desconexão com o masculino Uhum. são pessoas que têm medo da vida, que têm reticências. Ai, será que eu faço? Ai, será? Será que vai dar certo? Ai, acho que não vai dar, então eu não faço. Mas o que que é essa desconexão? É por dois motivos. Porque eu não honro meu pai, Uhum. né? E porque eu julgo meu pai. O que que é? Veja que eu não usei a palavra amor aí, tá certo? Sim. Porque eu não preciso amar meu pai. Eu preciso honrá-lo. Até porque eu entendo muito bem que algumas pessoas não conseguem mesmo amar o pai. Porque nem foi criado por ele. Talvez tenha Sim. sido criado pelo segundo marido da mãe, ou pelo namorado da mãe, ou pelo avô, né? Muitos casos E assim. pela visão sistêmica, o que importa é a origem, Sempre. não é sangue, não é quem criou. Sim. Então é assim. Para quem não foi criado pelo pai, eu agradeço a vida ao homem que me deu a vida. E eu posso dizer assim: gratidão pela vida, pai. Sinto muito que você não tenha me dado mais. Mas Sim. fulano de tal deu. Mas a vida, esse fulano de tal não deu. Mais importante a vida. A vida é mais importante do que tudo. E se foi uma mulher que e substitui mesmo na História do visão pai, sistêmica? né? Pai e mãe ao mesmo Sim. tempo. Então, assim, os filhos que são criados por essa pai aí, pai e mãe ao mesmo tempo, eles têm uma deficiência do masculino. Para eles, o masculino tá muito pequenininho, porque a mãe se esforça, 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 mas não Uhum. consegue ter energia do masculino. Sim. Ela tem energia do feminino, né? E então há uma deficiência. Então, numa constelação, a gente colocaria o pai biológico, Uhum. ele faria um processo de reverência e olhar para esse pai sem julgar, dizendo assim: eu sinto muito que você não tenha me criado, mas você me deu a vida e isso é importante, eu agradeço por ela. Só isso já muda a vida da pessoa. E a mãe, a gente conversa com a mãe, nesse caso, e diz assim: olha, dá um espaço para o pai aparecer, porque a mãe acaba invadindo o espaço do masculino para proteger o filho, Sim. pelas questões dela em relação a esse relacionamento, né? Sim. Porque se ele não está com ele, alguma coisa aconteceu, né? Sim. Então, é bem, bem contundente quando você vê esse processo acontecer na constelação com pessoas, por exemplo, porque a constelação pode ser feita com pessoas, com bonecos, pode ser feita online. Eu gosto de casos mais densos, assim, trabalhar com pessoas fisicamente, representando o pai, representando a mãe. Porque eu acho que traz mais elementos para você trabalhar, né? Exatamente. E o corpo fala, o corpo do representante na constelação fala muito claramente, Sim. sem nenhum tipo de filtro. E às vezes você vê pessoas que estão juntas, né, um casal junto, que o filho acha: nossa, meus pais se dão super bem. Aí quando bota na constelação, Não é bem não é bem assim. assim. Ou o contrário.
Meus pais brigam o tempo todo, eu acho que eles tinham que se separar. Aí eu boto na constelação e eles têm um amor entre eles, só que é uma dinâmica diferente. Sim, é a Por isso que a gente forma. não pode julgar. É o mais importante, né? Exatamente. E a mãe, como que ela funciona Então, nesse papel se o sistêmico? pai empurra para a vida, a Uhum, mãe sustenta, mantém. tá. É como se eu fosse dar um passo. Eu dou o primeiro passo, teoricamente com a perna direita. Uhum, Se eu quiser andar, eu preciso trazer a perna esquerda para equilibrar, senão eu não uhum, consigo. sim. Então, o que a gente fala é que o pai dá o empurra, né? O pai Uhum, empurra para a vida, a mãe sustenta. Então, a mãe, ela é o amamentar, o nutrir, o fazer as coisas continuarem. Então, se você começa muitas coisas e não conclui, falta mãe. Ou falta ah, feminino, né? Eu prefiro usar a palavra sim. feminino aí. Porque, por exemplo, em um casal gay, um faz o papel masculino e o outro faz o papel feminino, independentemente de outras coisas. Para uma criança, um faz o papel masculino e o outro faz E o papel tudo isso é feminino. inconsciente. Totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. Que legal. E tem casos, assim, não são muito comuns, mas está se tornando muito comum, que é a história do inversão. A mulher faz o papel Sim, masculino e o marido, o homem, né, sim. faz o papel feminino. E não tem nenhum problema isso, porque isso não tem nada a ver com gênero, nem com opção, nada. É só como é que ela foi criada, né? Ela foi criada para ser a, a durona, como usando uma palavra chula que é a machona do processo. E ela buscou um homem que é Uhum. mais Ela sintonizou com o que ela precisava para encaixar e equilibrar isso de alguma isso. E forma. ela vai encontrar um homem que tem a posição contrária, um mais passivo, um que cede mais, que tem um lado mais materno mesmo, Sim. não sendo mulher. E como que isso funciona na constelação? Isso impacta a vida, por exemplo, se eles tiverem filhos, Não porque eles impacta em nada. estão fazendo papéis contrários, não? Não, porque a criança ela não vai ver a figura masculina ou feminina, ela vai ver a energia masculina ou feminina. Se ela tiver recebendo energia masculina e feminina, Ah, tá isso que tudo bem. importa, não Isso é que importa. Não é a precisa. figura. Não é a figura. Entendi. E você vai encontrar gente aí que você fala assim, nossa, o marido dela é que cuida das crianças e ela é Sim, que conserta o carro. sim. Tá tudo bem, não tem nenhum problema. Nem para criança, nem para eles. Agora, dois masculinos e dois femininos, aí sim vai Mas ter. você encontra É assim? difícil porque não dura. É, não dura, né? Não Porque dura. tá desequilibrado totalmente. Não dura. Não dura. Até começam, mas em algum momento alguém vai olhar para fora e vai dizer assim: ó, estou no lugar errado. Eu preciso encontrar uma pessoa assim, ou assado. Nossa. É uma coisa assim, já tratei muitas pessoas que tinham muito problema na vida por causa dessa questão social de que eu tenho que amar o meu pai ou tenho que amar a minha mãe. As religiões, os preceitos religiosos sempre nos impõem esse amor, né? E tem uma questão cultural também, porque se a gente pensar no brasileiro, tem um índice muito alto de homens que abandonam a família e a mãe que cuida. Sim, Então eles endeusam a mãe sim, como se fosse um ser perfeito e que a gente tem que ter amor incondicional. sim, E o pai fica mais de escanteio. sim. Só que isso pode não funcionar na estrutura familiar. Não vai funcionar. Aí na constelação eu tenho que pedir para o representante da mãe deixar um espaço para o pai. Ela ocupou. Sim. Não tem lugar para um masculino nesse processo que você citou. Ele está ocupado. E como que essa mãe fica? É, sobrecarregada, com certeza, mas Sim, porque ela não dá conta de dois. é impossível, Né? né? Nós só conseguimos carregar o nosso peso, o dos outros não. Né? Nos outros não. E aí a mãe também depois se beneficia disso. Não foi nem ela que foi fazer a constelação, foi o filho, por exemplo. Mas ela se beneficia disso, porque ela fazia por amor ao filho. O Sim. filho disse assim, mãe, deixa meu pai ter um espaço. Aí reduz o espaço dela e o peso dela também diminui.
É incrível isso quando acontece. Mas, por exemplo, se a mãe não participa, é o filho que vai mudar o padrão. Sim, É, muda a mãe muda. Muda a mãe. e ele precisa fazer alguma coisa para que isso aconteça, Não, não. automaticamente isso vai mudar. Não, porque quando a gente está numa sessão de constelação, nós acessamos o que o Bert chamou de alma familiar, que a ciência chama de campo morfogenético. Uhum. É como se nós pudéssemos acessar informações numa nuvem, essa história de nuvem do computador, os Sim, arquivos estão na nuvem. Existe uma nuvem aí que tem todas as informações de todo mundo, e todo mundo está conectado lá. Jung chamava de consciência coletiva, sim, né? Tá todo mundo conectado lá, e tá todo mundo gravando informações lá. Quando eu faço uma sessão de constelação, é lá que nós estamos trabalhando. Então eu vou acessar a consciência da mãe e vou dizer, né, dentro do processo, a mãe vai receber uma informação. Olha, não preciso mais ocupar o lugar do pai dele, ele já tá de bem com isso? Ufa, então eu vou voltar para o meu lugar. Então reverbera aí nas pessoas que não estão sim, presentes também. Por isso que eu falo, qual é a questão de fé que tem aí? Se a pessoa nem está presente, sim, né? Agora, não dá para fazer constelação. Ah, posso fazer uma constelação para o meu marido? Não, não posso fazer uma constelação para o seu marido. Você tem que fazer uma constelação para você. sim. Ah, vai afetar o meu marido? Vai, vai. Mas não vou fazer uma constelação para um terceiro. Porque tem que ser uma vontade dele. Sim, porque lembra que o que vai mudar é como eu vou encarar minha mãe agora e como eu vou encarar o meu pai agora. Sim, Quando eu der um espaço para o meu pai, a minha mãe vai recuar para o lugar dela. Por isso que tem que ser a pessoa. Mas pessoas não presentes são afetadas? São afetadas. e criança pode fazer? Os pais devem fazer por eles Ah, tá. até uns 14, 15 anos, né? Depois disso, a criança já entende e já dá para ela fazer. Até então, os pais fazem pela criança. Certo. E falando agora um pouco, vamos entrar mais profundamente nessa questão do pai, já que Sim, estamos no mês dos pais. sim, Você disse que teve um caso de uma pessoa que tinha problemas financeiros, mas era, na verdade, um problema com o pai. sim. Existem algumas áreas da vida que estão relacionadas? Você disse que o pai é o que impulsiona para a vida, Sim. mas está relacionado diretamente com o dinheiro ou não Tá, necessariamente? tá relacionado com os projetos, com Tá. as iniciativas da vida. O pai está relacionado com as iniciativas da vida. Então, que curso eu vou fazer? Que profissão eu vou seguir? Esse início, esse start desse projeto Sim, é conexão com o pai, com o masculino, né? Vamos de novo traduzir, sim, masculino. O sucesso, o dinheiro, o, como o dinheiro traz nutrição para as coisas, está uhum, relacionado à mãe. O Bert fala, quando fala sobre constelação para negócio, ele fala assim: a mãe é a cara do sucesso. hum, Ou o sucesso é a cara da mãe. Então, como eu olho a minha mãe, o sucesso olha para mim. Então, se eu olho a minha mãe com crítica, com julgamento, colocando ela sim. para baixo, ou dizendo que ela não serve como minha mãe, o sucesso vai me olhar desse mesmo jeito. E é assim que a gente trabalha. A gente Nossa, vai trabalhar a mãe para quando a pessoa vem nos buscar, eu quero abrir uma empresa, eu queria ter sucesso. Eu falo, tá bom, uhum, então vamos trabalhar sua mãe. sim. E é isso. E tem que ser por aí. E o pai? O pai, quando a pessoa é muito indecisa, muito travada, tem muito medo, as pessoas falam, eu tenho tanto medo, eu vou trabalhar o pai. Tá. Porque se você está com medo da vida, é porque falta conexão com o pai. E sabe qual é o problema? Que o maior problema é que eu idealizo um pai. Eu não aceito o meu, eu idealizo um. Eu acho Tá. que pai tem que estar presente, pai tem que chegar cedo, pai tem que brincar, Uhum. pai tem que levar na escola, buscar na Que é escola. basicamente uma mãe, mas num papel ali um pouco diferente, mas Então, é que eu crio um ideal. sim. E em vez de olhar para o meu pai do jeito que ele é, eu crio um ideal. E a Uhum. coisa mais cruel que eu posso fazer é eu comparo o meu pai com esse ideal.
vou encontrar um monte de gap. E são esses gaps que eu desenvolvo como julgamento. Uhum. Meu pai não brincava comigo. Aí eu pergunto assim, o pai dele brincava com ele? Não. E o pai do pai dele brincava com Mas ele? alguém tem que quebrar isso. E aí, quando a pessoa quebra, por exemplo, se essa pessoa fez uma constelação, Sim, tratou isso e depois teve um filho, sim. o filho não vai ter essas questões Não, que. mas olha só, né? A partir do momento que eu olhar para o meu pai e falar assim, poxa, eu exigi do meu pai que ele brincasse comigo, mas ele Sim, não tinha condições. Porque ele estava trabalhando, sim. várias condições. Quando eu cesso o julgamento, eu tenho o direito de fazer diferente. Então eu posso agora, para o meu filho, dizer assim, filho, eu vou brincar com você. Não porque o meu pai não brincou comigo, porque eu quero brincar com você. Eu vou achar um tempo para brincar com você. Nós vemos crianças hoje extremamente atarefadas Sim. por culpa dos pais. Na verdade, o pai fala assim, agora eu vou fazer pelo meu filho tudo que eu não tive. É sempre assim. Aí dá um monte de coisa e não o que realmente precisa, né? Na verdade, esse pai não está fazendo nada pelo filho. Tá fazendo por ele. Está fazendo por ele. Para mostrar assim, tá vendo, pai? O que é ser pai? Agora eu sou pai. Ó. Era assim que eu queria ser tratado. Nossa. É como se fosse um julgamento. Super É um julgamento. julgamento, você tá olhando pra trás e mandando um recado. E esqueci de perguntar para o meu filho se era isso que ele queria. Eu Nossa. esqueci de perguntar para o meu filho, é isso que você quer? Futebol, judô, natação, teatro, artesanato? Ou você quer sentar e assistir televisão comigo? Sim. Normalmente são coisas mais simples, Mais né? simples. A gente brinca, a gente compra brinquedos caríssimos para as crianças, né? Uhum. Pega uma criança de 4, 5 anos e dá uma caixa de papelão para ela. É o brinquedo para sempre da criança. Por quê? Sim. Porque ela cria, ela imagina, né? Uhum. Mas eu quero o quê? Eu quero dar o ferrorama, eu quero dar o autorama, eu quero comprar a motinho elétrica, Sim. o carrinho de não sei o quê. Não é para ele. Sim. É para minha criança que não teve nada Sim. disso, né? Sim. Nossa, isso é muito Estavam profundo. brincando ontem, assim, né? A pessoa fica sabendo que a esposa tá grávida, vai e compra um PS5, né? Aí você fala assim, já comprei o PS5, mas não, como assim, né? Não é para criança, Não, né? não é. É para criança, só que a criança do pai que tá lá, guardada lá, Sim. que queria ter um videogame e não teve. Sim. Então, quando eu olho para o meu pai, tirando a idealização, eu encontro um homem. E esse homem que me deu a vida. Quando eu olho para esse homem, eu posso reverenciá-lo aí, Uhum. agradecê-lo, Sim. e eu posso fazer diferente para o meu filho, sem o peso de estou fazendo porque não tive. Uhum. Eu entendi, pai, que você não fez porque não deu. Cara, eu tive casos de pessoas que a moça veio nos procurar porque ela não tinha contato com o pai teve a relação com a mãe e não Uhum. cuidou da criança, Sim. simplesmente a mãe cuidou sozinha. Na constelação, apareceu um caso muito emblemático. Esse pai havia sido abusado pelo pai dele, que Uhum. havia sido abusado pelo avô dele. Nossa. Então, se você olhar a sequência, provavelmente ele iria Abusar. abusar da Então filha, ele preferiu não não estar. estar presente Nossa. na vida da filha. Inconscientemente, ele não pensou nisso, Sim. né? Às vezes ele nem sabe que isso aconteceu, não né? sabe. Só que a constelação mostrou isso muito claramente, porque Uhum. a gente tem como a gente está conectado nesse campo de informação, nós também, terapeutas, recebemos essa informação. Sim. E eu recebi uma informação de que tinha um campo ali muito pesado que eu precisava representar. Eu nem sabia direito o que era. Uhum. Eu só pedi para uma pessoa representá-lo. E quando eu pedi, o representante do pai da moça se encolheu no chão com muito medo. E o pai dele, que já estava representado,
ficou vidrado, sabe, com uma excitação. E Uhum. esse campo começou a correr atrás deles. Eu falei, opa, Sim. aí tem alguma coisa. E aí, quando nós resolvemos a questão, que o pai pôde se levantar, a filha conseguiu se aproximar dele. E ele também conseguiu abrir os braços e abraçar a filha. Então Nossa. você fala assim, foi um mau pai? Porque não estava presente? Ou foi um bom pai? Não nos É. cabe julgar. Então, ponto central é o julgamento, né? Julgamento. Tudo na nossa vida é julgamento. E quanto mais eu julgo, mais tenho chance de fazer igual. Lembra a música? Nós somos como eram os nossos pais? Sim. Por quê? Porque tem julgamento. Nossa, muito. Nossa, muita coisa para pensar aqui. Sim. E, e assim, a gente não sabe qual que é a história desse pai. Você acha que, por exemplo, depois dessa constelação, pode ser que o pai se reaproxime ou tente o contato? Ele se reaproximou. Sério? Se reaproximou. Ele, passado uns dias, uma semana, 2 semanas, talvez um Nossa, pouco mais, tô até ela arrepiada. voltou, ela voltou na constelação, porque a gente tem as constelações contínuas, as pessoas podem voltar Uhum. para ser representante de outras, né? Ela voltou e ela me falou, e eu falei, e aí, como foi? Tá tudo bem, né? Percebeu alguma mudança? Ela falou, ah, sabe que não? Eu falei, ah, tá bom, pode ser que ainda mude, né? Sim. Ela falou assim, ah, então aconteceu uma coisa, eu mudei de emprego, agora eu trabalho pertinho da minha casa, ela é enfermeira. Eu trabalho pertinho da minha casa. Você acredita que eu até posso fazer a unha durante o horário do almoço? Porque. E que, Então, mudou muita coisa. então, mas veja só como é difícil perceber. Eu falei, ah, que legal. Ah, e nem te conto, né? Que meu pai entrou em contato comigo. Eu falei, o quê? Como assim? Você disse que não mudou nada, seu pai entrou em contato com você, você nunca tinha conversado com Sim. ele. Eu falei, como que ele entrou em contato com você? Ah, então lembra que eu te contei que ele era da cidade da minha mãe e que minha mãe tem gente lá da família dela e disse que ele passou na rua lá um dia desses, encontrou alguém da família e perguntou da minha mãe e perguntou de mim. E aí pelo Facebook, pela rede social, Uhum. nos encontrou e ele me ligou. Um dia eu atendi o telefone, oi fulana, sou eu seu pai. Eu falei, Meu menina, e Deus. você disse que não mudou nada. Claro que mudou, né? Por isso que eu falo assim, esse homem estava na constelação? Não Não. estava. Mexeu com ele? Sim. Por quê? Eu agora não preciso, eu não vou mais abusar da minha filha. Não vai acontecer com ela o Uhum. que aconteceu comigo. Então eu tô livre. E assim, nossa, casos assim, eu tenho De monte. dezenas de casos assim. E se ele resolver ter um filho, depois que isso foi quebrado, ele não vai repetir Não, não padrões. volta, não volta. Pelo menos esse não. Não, esse não. Esse padrão não, pode voltar outras Sim, coisas, mas esse padrão não. Esse é um padrão pesado, né? Esse é um padrão pesado. sim. Nossa, Rogério, e me conta um pouco, como que você entrou nesse universo? Você disse que viu uma Eu vi uma reportagem. reportagem no Fantástico em 2017. Eu estava precisando também um pouco de uma terapia, precisava rever Sim. uns pontos, algumas coisas que não estavam andando bem. Até no meu relacionamento não estava andando bem. E uma amiga falou assim: Olha, tem um grupo que se reúne lá na Lapa, você não quer ir lá ver? E nessa época eu era praticante da doutrina espírita e eu falei: Vou, claro que vou. A hora que eu entrei para participar, eu pirei completamente, porque eu fui totalmente impactado pelo campo. Sim. Eu sou médium, eu sei separar uma coisa da outra, Uhum. não era mediunidade, não estava mediunizado. Eu sentia tudo, eu sentia raiva, eu sentia vontade de chorar, eu sentia vontade de rir, e eu sabia que era eu. Não era uma conexão espiritual, porque eu sabia bem diferenciar uma Sim. coisa da outra. E eu saí daquele dia, uma sessão que durou umas 2 horas e meia, 3 horas, eram várias constelações. Eu saí alucinado. Eu falei assim, gente, o que que aconteceu comigo? Eu não sei explicar. Ah, na semana seguinte estava lá de novo. E eu fui indo, assistindo, até eu falar assim, não, agora eu quero fazer isso. E foi muito importante para mim, inclusive. Até para minha vida. Sim. Numa desses processos, eu comecei a representar muitos papéis de pais
pais ausentes. Eu sou separado da minha primeira Sim. mulher, mas eu tô presente. Sim. Achava que estava presente na vida das minhas filhas. Você tava fisicamente. Eu achava isso. Aí um dia, sei lá, 3, 4 representações onde me escolhiam para ser um pai. E aí quando eu ia descobrir o que é que sensações eu tinha, era de um pai que não era presente, de um pai que sumiu, de um pai que morreu. Eu falei, mas como assim, né? O que está acontecendo, né? Aí eu chamei Normalmente você representa o que você que é. está conectado comigo. Nossa. Aí num dia desses eu estava em casa com as minhas filhas e eu chamei elas para conversar. Eu falei, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Vocês me veem como um pai fraco, né? A minha filha mais velha, super emotiva, falou assim, não, papai, já com o olho cheio de lágrimas, né? Não, papai, nós estamos sempre juntos. Tá certo que às vezes eu tenho que ser o pai da Isabela, que é a mais nova. Aham. Porque ela briga lá com a minha mãe e eu tenho que me Sim. meter, não sei o que. Pode parar. Isso não é seu papel. Então eu era de verdade o pai ausente, Uhum. sem saber. Você tava ali fisicamente, mas emocionalmente distante. E, emocionalmente, elas não ligavam para mim para dizer que tinha um problema entre a Sim. mãe e a Isabela, Sim. entendeu? Sim. Elas resolviam entre elas. Então, minha filha mais velha ocupava o meu lugar Sim. e eu não estava presente. Então eu era o pai fraco. Nossa, Aí então. desse dia em diante eu falei, não quero mais que você ocupe o meu lugar. Qualquer problema com a Isabela, sua mãe, vocês pegam o telefone e ligam para mim. Eu resolvo. Não teve mais. E aí mudou tudo. Mudou tudo. Então a constelação de verdade, nem eu estando como constelado, Uhum. me mostrou que tinha algo que eu precisava olhar. Que era a minha presença junto às minhas filhas como pai. O masculino. Sim. Que provavelmente ali no futuro, muito próximo, ia começar a impactar nas relações, na vida em geral delas. Exatamente. Nossa, então pra você foi transformador. Foi. E a Foi. partir desse curso, você começou a constelar nesse Exatamente. mesmo lugar que você fez o curso. Não, durante o curso a gente tem aulas práticas, né? Uhum. Metade do curso é teórico, metade é prático. A gente já, a partir do 8º, são 10 módulos. A Uhum. partir do 6º, 7º módulo, a gente já tem ferramentas para fazer constelação. Sim. Aí eu reuni as pessoas na minha casa, na garagem da minha casa, e comecei a testar, fazer as primeiras constelações, fazer o processo. Sim. O próprio curso tinha uma espécie de estágio que eles se reuniam em outro dia e você podia ir lá constelar outras pessoas. Eu cheguei a fazer isso. E essa minha amiga, que é a minha mentora verdadeira, né? Eu tive aula com uma pessoa, mas a Helena é a minha mentora de verdade. Ela fazia um trabalho social em um lugar e ela me chamou, ó, vem fazer junto comigo. E eu fiz durante muitos anos esse trabalho junto com ela. E aí depois eu montei o meu próprio espaço terapêutico, Sim. que é lá em Pirituba. E a gente atende as pessoas presencialmente e eu faço constelação online para as pessoas que não moram em São Paulo ou têm Sim. dificuldade de locomoção. E a constelação online funciona igualzinha à Que presencial. legal, hein? Então, cada um na sua casa, Aham. eu represento as pessoas com bonecos e as pessoas me falam se querem chegar perto, se querem ficar longe, se querem ir para As lá, para cá. sensações. Isso. E funciona perfeitamente. Perfeitamente. A última constelação que eu fiz online é um pessoal lá do Rio Grande do Sul. E era um rapaz que tinha... Ele tinha vários projetos empresariais. Sim. E ele tinha muita dúvida, assim, qual eu dou foco? Porque ele tinha muitas ideias. Sim. E eu falei, tá bom, então vamos colocar cada uma das coisas e vamos ver para onde isso vai. E uma das ideias tomou a liderança do processo, sozinha. Ela começou a dizer, não, sou eu. Aí foi mostrando para cada um que cada um contribuía para ela. E aí eu cheguei para ele e falei assim, olha,
a constelação está mostrando que este processo aqui, esta vertente do seu trabalho é onde vai dar mais frutos. Beleza? Beleza, terminou. Ontem ele me ligou. Rogério, primeiro cliente daquela iniciativa veio hoje. Nossa, que legal. E assim, na verdade, essa iniciativa nem estava na cabeça dele, foi da nossa conversa antes, Sim, da terapia antes. sim. Eu falei assim, fulano, por que você não olha para isso? Porque Aham. tá me parecendo que o que você está fazendo aqui é isso, o que você está fazendo aqui é isso. Vamos juntar, como se fosse a soma, né? Exatamente. Ele falou, mas eu não tinha pensado nisso. Eu falei assim, na verdade você já faz isso, você só não cobra pelo que você faz. Bota preço. Nossa, Aí eu falei assim, ok, isso é incrível. uma conversa. Outra Aham. coisa é o que a constelação mostrou. E as Sim. pessoas não sabiam, nem da história, nem da nossa conversa, nem o que Ah, esse é um representavam. ponto importante para falar. Sim, Quando as pessoas vão fazer constelação com você, várias outras pessoas vão participar, mas as outras pessoas não sabem de fato não sabem a o história, não tema, sabem a né? questão e nem Uhum. sabem o que representam. Às vezes nem representa a pessoa. Às vezes representa um sentimento. Por exemplo, Sim, medo. sim, Quem é você? Eu sou o medo. Entendeu? Então nem é uma pessoa física. sim. E eu não falo justamente para que a pessoa não se influencie por isso. Uhum. Se eu falar assim, Carol, representa o pai. Qual pai você vai representar? O seu, porque é o que você conhece. Sim, Como é que você sabe qual é o pai daquela pessoa? Não sabe, né? Então eu não falo nada. Então é super genuíno o que aparece. sim. E eu já tive mais de uma vez até a pessoa olhar e me cochichar, porque eu fico sentado junto com o constelado, né? E nós ficamos assistindo a constelação. Sim. E a pessoa chegar para mim e falar assim: ele anda igualzinho meu pai, com a mão para trás. Olha, se você olhar, até o trejeito de falar é igual. Eu já percebi isso. E por que isso? É por isso que as pessoas confundem isso com mediunidade, né? Principalmente Sim, se a pessoa já morreu, né? sim. Mas não é. É a informação desse campo informacional Uhum. aí, essa alma familiar que o Bert Que chama, tá na nuvem é ali. essa nuvem. O cara Conectou. faz um download mesmo. Sim, Eu vou representar aquilo que é. Por sim. isso que eu adoro trabalhar com representante novo, que nunca trabalhou. Esses são os mais legais. Porque a pessoa, ela fala assim para você: eu não consigo me mover, eu não consigo sair daqui, meu pé tá colado no chão. Eu falei: não, tá tudo bem, tá tudo certo, é assim mesmo. Porque você não manda mais nos seus movimentos, você está conectado de E a verdade. pessoa acha que tá fazendo errado. Porque comigo foi assim, quando eu. Gente, não consigo sair do lugar, não consigo virar a cabeça. O que que tá acontecendo comigo? Exatamente. Aí você fala, não, eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu acho que eu não tô me Não, conectando. pelo Na contrário. verdade, é o contrário. Super conectado. Super conectado. Nossa, que legal. É fantástico. Eu sou um apaixonado. Não paro de estudar. Acabei de fazer mais uma formação. Eu fiz uma formação de constelação jurídica Que com o Sam legal. Stott, que é o cara que fez a entrevista Nossa. lá em 2017. Acabei de fazer a formação dele. Dia 29 e 30 tenho mais uma formação que eu vou fazer. Não paro de estudar. É como medicina. Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E transforma vidas, assim. Eu falo porque eu já participei e a minha vida mudou. Sim, muda mesmo. E eu hoje pauto a minha vida no pensamento sistêmico. Sim, Então, eu cuido do que é meu, eu não carrego do que é dos outros. sim. Eu tento ao máximo diminuir meu julgamento. Às vezes me vejo julgando e na hora eu falo assim: larga de julgar, porque você vai carregar o peso. Você tá com os olhos atentos, né? Sim, sim, tô toda hora fazendo Como se isso. fosse uma filosofia de vida. Você traz isso É. pra você. Me curei meu pai em mim, curei a minha mãe em mim, que é muito, eu tinha muitos problemas com meu pai, muitos Uhum. problemas com meu pai. Tinha problema na empresa até, de não aceitar os meus chefes, porque eu não aceitava meu pai. Quando eu fiz uma constelação para este motivo, em Sim. que eu pus o meu chefe e entrou o meu pai na frente, Nossa. dizendo assim, não é com ele, é comigo, e eu resolvi isso, Sim.
Eu não tenho. Aliás, uma das pessoas que eu mais admiro e também fica toda hora me elogiando e tudo, é esse meu chefe, Sim. que eu tinha. Nossa, quando ele chegou, nossa, não conseguia nem olhar para ele. Que é a figura de autoridade que representa, O de meu alguma pai. forma, o seu E que pai. eu tinha muitos problemas com meu pai. Porque era autoritário, não tinha carinho, era alcoólatra, todas Uhum. aquelas questões de maltrato que o alcoólatra Sim. traz. Mas eu entendi meu pai dizendo que ele foi uma vítima também, porque o pai dele também era assim, e o pai do pai dele também era assim. Então, aquilo que eu me considerava vítima, e o meu pai, o carrasco, eu Sim. percebi que meu pai era vítima também. Então, nós éramos iguais nesse ponto. Então, não havia mais por que julgá-lo. Julgar se vocês estão ali Iguais, iguais. exatamente. Isso é fundamental para eu me reconectar com meu pai. Por isso que eu falo me curar do Sim. meu pai, porque são feridas, né? Sim. Enquanto eu estiver no julgamento, achando que eu sou a vítima e que ele é o carrasco, Uhum. eu nunca vou me curar. Eu tenho que entender que tem responsabilidade minha e dele e que muito provavelmente nós somos mais iguais do que diferentes. E aí sim eu consigo me curar. Isso é uma coisa legal no pensamento sistêmico, né? A gente não trabalha com perdão. Eu só preciso perdoar se só eu fui a vítima. Quando que só eu sou a vítima? Nunca, né? Porque tem parte minha. Sempre tem parte minha. Então eu falo assim: eu assumo a minha parte da responsabilidade e deixo a sua com você. Uhum. Aí nós podemos seguir. Enquanto um quiser perdoar o outro, não. Porque quem perdoa fica grande. E o perdoado Hum. se sente pequeno. Então nunca vai chegar no equilíbrio. Quando nós dividimos a responsabilidade, se ela se me fez algo, eu falo assim, Sim. Carol, sobre esse assunto, eu deixo com você a sua parte da responsabilidade e assumo a minha. E nós podemos seguir. Senão a gente não pode seguir. Incrível, incrível. Eu amo esse assunto. Vamos ficar aqui 2 horas. E eu fico mesmo. Muito obrigada, Eu que Rogério. agradeço, minha querida. Fala qual que é o Instagram do seu espaço, quem quiser Então, o entrar nosso em Instagram contato. é Movimentos do Coração, sem os acentos e sem o C cedilha. Então, é Movimentos do Eu Coracão. vou colocar o arroba Isso. A gente na está localizado descrição. ali em Pirituba, fisicamente, mas Sim. como nós estamos conectados na internet o tempo todo. Eu queria também dizer, Carol, que nos últimos 2 anos eu formei 2 turmas de novos terapeutas. Este ano Uhum. especificamente eu não fiz o curso, Sim. mas eu quero voltar isso o ano que vem. É um curso de 10 meses, um sábado por mês, o dia inteiro. Uhum. Um curso teórico e prático com de verdade vivências de constelação, tanto para você se curar, quanto para você estar apto a trabalhar com Com outras isso. pessoas. O curso transforma a vida da gente, porque Imagino. a cada sábado eu mexo com uma parte da minha vida. Com o pai, com a mãe, com os Aham. filhos, com ancestralidade, com o dinheiro, com o trabalho, com os relacionamentos. Cada sábado eu mexo com uma parte da vida e eu vejo as pessoas se transformarem. A pessoa que entra no Uhum. curso e a pessoa que sai do curso completamente outra. É uma ferramenta de autoconhecimento que você pode trabalhar em você e Sim. ajudar outras Por isso que eu pessoas. falo que o curso não é só para formação de terapeutas, é de Sim, autoconhecimento e sim. formação de terapeuta. E aí, quem quiser informações da sua próxima turma, é só entrar Escreve no direct lá do Movimento do Coração. ou te seguir que você vai postar lá. Vou postar. E você tem um grupo no WhatsApp também, né? Sobre Tenho as esse grupo do constelações. WhatsApp, você vai pelo Instagram e a gente te conecta lá. Ele basicamente é para dizer quando vai ter constelação no do Sim, presencial e sim. online também. E quais outras Terapias. terapias que você faz? Então, eu sou terapeuta de floral de Bach, sou terapeuta de floral quântico, sou terapeuta de dianética Uhum. e sou terapeuta de Mahalila, que é o jogo da vida. É uma ferramenta também, esse é um outro bom
podcast. Não é aquele jogo? Sim, Aquele jogo? sim. Então a gente faz outro episódio sobre Aguardem isso. aí um episódio sobre o jogo da vida, aí, o Mahalila. Fantástica ferramenta, também conectada ao sistêmico, Sim. mas milenar, né? Mais de 5.000 anos de tradição e reveladora, muito reveladora. Incrível, Roger. Eu que Obrigada. agradeço, Carol. Foi incrível e voltaremos de novo. Tenho Sim. certeza que a gente já vai conversar sobre outros temas desse universo misterioso da vida. Isso aí. É isso, Grande gente. abraço, gente. Obrigada.